Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 17, versículo 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Meus amados, o tema da nossa reflexão de hoje é colisão inevitável. Parece quase impossível Paulo chegar à Grécia alcançando uma distância de cerca de 1.500 quilômetros para isso. Por onde ele passava, dava testemunho de Cristo, e juntamente com o testemunho havia manifestação do poder do Senhor Jesus, com sinais, milagres e prodígios. Agora, o que nos interessa nessa reflexão está delineado no nosso título: colisão inevitável. Do que se trata, meus amados, esta colisão da qual estou falando? A colisão entre filosofia e revelação, o choque entre a razão e a fé. É justamente isso que digo que era inevitável, esse confronto. Paulo, meus amados, já tinha tido confrontos com os intelectuais, com aqueles que tinham a mente filosófica, e Paulo já tinha deixado bem claro a sua posição. Ele diz em 1 Coríntios: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Meus amados, o apóstolo, meu querido, foi para o epicentro da cultura grega para pregar o Cristo ressurreto para os atenienses. A frase de Tertuliano, dos pais da igreja, diz: o que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja, entre os heréticos e os cristãos? É lógico que são perguntas retóricas, porque não tem absolutamente nada a ver. São visões totalmente diferentes de mundo que são apresentadas, não é? O mundo da razão tem o homem como centro. O homem da revelação, o mundo da revelação, Deus é o centro. Então a colisão inevitável, porque a semente da palavra lançada num terreno como este seria impossível germinar, pois o homem natural não pode entender as coisas de Deus. É loucura. A Grécia, com seu passado áureo, cria que os filósofos apresentariam a saída para o problema do homem, da humanidade, mas acabou concluindo que mesmo depois de Sócrates, Platão, Aristóteles, o problema do pecado não tinha solução. Meus amados, no texto são mencionadas duas escolas filosóficas atuantes nos dias de Paulo, com forte inclinação para a ética moral, mas sem nenhum conteúdo espiritual que pudesse ir além de princípios que todos conheciam, mas se sentiam envergonhados por não poderem viver, não é, a boa ética de que falavam. Estamos caminhando a cada dia para a colisão. A filosofia moderna nas universidades, nas escolas, o comunismo aculturado em que as mentes são formatadas, esquadrinhadas, vai se tornando um grande desafio para a igreja. A igreja sabe que tem um desafio pela frente. Saiba, meu amado, a igreja é detentora da mensagem da salvação, do perdão, da paz para este mundo conturbado, e precisamos sim estar preparados para a colisão inevitável, como o apóstolo Paulo aqui está falando. O apóstolo Paulo fez em Atenas o seu discurso com sabedoria, tentando conseguir um ponto de conexão, é o Deus desconhecido, para apresentar a mensagem do Evangelho como a novidade de Deus. Sêneca e Epicuro não tinham a solução, mas Jesus Cristo é a solução. Os fundadores das escolas
filosóficas nada puderam fazer. Enfrentamos críticas e enfrentaremos rejeição, mas precisamos entender que até mesmo quando isso acontecer, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, estará sendo honrado e glorificado. Eu ainda diria, meus amados, que a maioria desses intelectuais se sente muito acima dos demais mortais, que desprezam e ao mesmo tempo que discriminam aqueles que são menos aquinhoados com conhecimento, com intelectualidade. E aqui nós entendemos, meus amados, que há uma grande dificuldade para que o Evangelho penetre as mentes e corações de tais pessoas. Então esta palavra, a colisão inevitável, é muito importante para nós nos dias de hoje. Eu digo, meus amados, para concluir, que há maior sabedoria naquele que sabe que nada sabe e que precisa se ancorar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? São perguntas inquietantes. E aí está diante de nós, colisão inevitável. Meus amados, aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia.